Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura da mensagem completa, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 8, né? Foi onde nós esbarramos, né, no último vídeo, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a seguir na meditação, na leitura, e a meditação a partir do versículo de número 8. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E diz o seguinte, a carta de Efésios: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o estudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por mim, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais.
Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, Efésios, capítulo 6, né? E a nossa meditação será a partir do versículo de número 8, né? Que foi onde nós esbarramos no último vídeo, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios 6, versículo 8 a seguir. Está escrito o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou pegar o 7 para que nós possamos, que faz parte do contexto, né? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas, né? Mas o versículo 8 diz o seguinte: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja, o Senhor nos instrui, nos ensina dizendo, né, para que haja um perfeito relacionamento entre patrão e empregado, né? E para que o empregado sirva o patrão com sinceridade de coração, com honestidade, aplicando ali, em outras palavras, derramando o seu suor em prol do patrão, com afinco, trabalhando com afinco naquela atribuição da qual o patrão lhe concedeu. Porque o patrão precisa pagá-lo no final do dia, no final da semana, no final da quinzena ou no final do mês. O patrão precisa pagá-lo, né? E para isto, né, existe um preço combinado, existe um valor determinado pelas leis de cada país. Então, os compromissos para o patrão são pesadíssimos, não são fáceis, né? Os irmãos que nunca foi patrão na sua vida não imagina como sofre um patrão para poder reunir, chegar no dia do pagamento, do dia programado, né? Geralmente é o 5º dia útil de cada mês, as grandes empresas, né? Para chegar naquele dia, né? Fazer cumprir a folha de pagamento direitinho, né? Ali pagando tintim por tintim a cada funcionário, né? Pagando o mês, pagando a jornada do dia ou da semana ou do mês, ali com todos os direitos legais trabalhistas do qual o empregado tem direito de receber e precisa receber e o patrão precisa pagá-lo, né? Então é muito sofrido, né? Não é coisa fácil, não é tarefa fácil, simples não, né? E o patrão para com o empregado, então que o empregado dedique, né? Durante o tempo programado para o seu horário de trabalho, né? Que ele dedique o seu trabalho ao patrão com sinceridade, com justiça, trabalhando honestamente, né? Não precisa trabalhar correndo a ponto de desfalecer e botar a língua para fora da boca e vir até a perecer. Não é necessário. Mas pega um ritmo de trabalho, né, do qual você consegue levar até o final do dia com bom rendimento, né? Ali junto com os colegas, com os amigos, companheiros, né? De maneira que não haja porfia, para que ninguém trabalhe sufocado, né? E trabalhe de forma honesta, honrada, e o patrão consiga ter o seu lucro, né, com o trabalho daquele funcionário. Porque se o patrão não tiver lucro com o trabalho de cada funcionário, ele não tem como cumprir, né, os direitos legais trabalhistas, né? Então é necessário que o empregado trabalhe dando o seu suor em prol da empresa. E para com o patrão, o Senhor instrui, né, para que o patrão
deixe as ameaças ao seu funcionário. Porque às vezes acontece, né? Acontece de o funcionário, por um motivo ou por outro, ser às vezes meio mandrião, né? E o patrão então faz ameaças, né? Faz ameaças de forma velada ali no empregado, né? Ameaçando, né? De várias formas, né? Inclusive a mais cruel de todas elas, né? Mandando ele embora, despedindo ele do trabalho, ou seja, colocando no olho da rua, né? E Deus nos instrui dizendo, tanto os empregados para trabalhar, dar o seu suor de forma honesta, honrosa ao seu patrão, como também ao patrão para deixar de lado as ameaças. Porque o senhor dele e seu, ou seja, o senhor do patrão e do empregado é um só. O patrão é patrão, o empregado é empregado, mas o patrão não é senhor daquele funcionário, né? O patrão, ele é patrão daquele empregado, e não senhor dele, né? Tanto é que o patrão colocou ele no meio da rua, acabou, não é mais, deixou de ser. Agora o senhor nosso, diz a palavra de Deus, o senhor do empregado, mas também do patrão está nos céus. Por isso Deus orienta para deixar de lado as ameaças, né? Para que não haja esse tipo de acontecimento, né? Então a palavra é clara, explícita e de maneira bem amorosa, nos instrui para a gente trabalhar e o patrão receber, né, de forma honesta, honrada, né, sobretudo com amor, né, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, né? Ou seja, o empregado servir ao patrão, né, como se estivesse servindo a Deus, né, servindo a Jesus na igreja, né, com total obediência, total reverência, cumprindo com sinceridade ali as tarefas que lhe foi atribuída, né? É disso que a palavra está falando, está nos ensinando dessa forma, né? E para com o patrão, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre, ou seja, tanto aquele que é patrão como aquele que é empregado, né, receberá todo o bem do Senhor, porque Deus ama os que trabalham, né, de maneira honesta, honrada. Porque o Senhor recomenda isso, nos ensina isso. É necessário, irmãos. Nós precisamos trabalhar, né? Se você não pode ser patrão, você seja um bom empregado. Se você não pode ser patrão, que você seja um bom empregado. Se você não pode, não quer ser empregado, então que você procura um meio de trabalhar ou autônomo, que aí você mesmo vai recolher os seus direitos, né? Você mesmo vai pagar para você mesmo as suas férias, seu fundo de garantia, seu seguro-desemprego, o seu recolhimento para a Previdência Social, que é o INSS, né? Você mesmo vai arcar com essas coisas todas. Aí você vai ver o quanto o seu patrão sofria para te manter no emprego que você tinha lá, do qual você muitas vezes desprezou, né? E aí para o patrão da mesma forma, né? Que não trate o seu empregado como um qualquer. Não trate o seu empregado como se o seu empregado fosse seu escravo, porque ele não é, né? Não, ele não é, porque ele não é um qualquer, porque ele é um trabalhador honesto, honrado, ele não é um qualquer, né? Ele não é seu escravo, ele é seu funcionário. Tá ali na sua empresa trabalhando, dando o seu suor, trabalhando com afinco, com amor, com honestidade, né, para que você tenha lucro com o trabalho dele. Porque se você não tiver lucro, a sua empresa não vai para frente, né? Mas que você trate ele com respeito, trate com carinho, trate com amor, tendo consideração pelo seu funcionário, né? Dando a ele os direitos que ele tem, a tempo e a hora. Tem hora para chegar e tem hora para sair. Às vezes atrasa um pouco, 5 minutinhos, tem que haver tolerância, e você consegue conversar, negociar e ele repor a falta que ele teve naquela, ou 5 minutos, ou de 1 hora, ou de meio-dia, ou até de um dia inteiro. Trata com respeito, né? Dentro das leis, né? Dentro das possibilidades, né? Tudo com respeito, de maneira que a coisa flui e ambos vá bem, a empresa cresça, o empregado consiga também conduzir sua vida de maneira honesta, honrada, trabalhando, ganhando a sua jornada e pagando as suas contas, né? Se alimentando, vestindo, cuidando da sua família, né? É uma parceria
de patrão e empregado dada por Deus, né? É uma parceria, né? E não é para nem o empregado trabalhar para o patrão com má vontade, nem o patrão ter para com o empregado usar ele como se fosse uma pessoa que não tivesse a menor importância para a sua empresa, né? Porque tem, né, a participação, o rendimento do trabalho dele, tratado honestamente, trabalhando honestamente, né, consegue render para você o custo e sobrando um pouco para poder você ir acumulando e crescendo a sua empresa, né? E para que você não tenha por ele nenhuma falta de respeito, patrão. Você trate ele com o maior respeito possível, rigorosamente dentro das leis, né? Dá para ser flexível, para tratar, para ter ser brando em naquilo que for necessário, né? Melhor ainda. Mas se não for, pode levá-lo a executar na forma da lei, que você também tem esse direito. Mas com respeito, sobretudo com respeito, porque a palavra nos instrui dizendo: o Senhor deles e vosso está no céu, né? Então, aqui na terra ninguém é senhor um do outro, né? Somente Deus é o Senhor de todos nós, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, né? Ou seja patrão, ou seja empregado, né? Porque o funcionário é considerado servo, porque tem o seu senhor ali para prestar conta, senhor do dono do seu trabalho, da sua jornada, né? Que paga os impostos, paga as coisas todas. Então, o respeito é para como se fosse o seu senhor, como se fosse Deus, né? Ali em relação ao respeito, à consideração, à estima, né? E para com o patrão, né? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, a relação entre patrão e empregado, né? Um é diferente do outro, né? Porque o empregado trabalha, né? E o patrão paga, né? Mas o patrão paga e é pesado, né? Ali todos os benefícios, né? Que o patrão tem de arcar para cumprir a folha de pagamento, né? Para empregados que não sabem, né? Recebe o seu salário limpinho no final do mês, né? O seu patrão, a sua folha de pagamento, o seu registro custa para ele, né? Todo mês um valor aproximado equivalente do seu salário, um percentual de 80%. Ele tem que depositar dos encargos, né, mensalmente, além do que ele te paga, mais 80% do valor referente, para que ele possa chegar no final do ano, estar tudo em dia com ele e a contabilidade dele fechar no azul. É necessário, né? E ele não ter problema com a justiça trabalhista, né? Então, de modo que é pesado, é difícil, mas ambos, cada um fazendo a sua parte com honestidade, com afinco, com amor, com respeito e consideração, tudo se encerra de forma a contento, de acordo com as leis de cada país e com a vontade do Senhor, nosso e dele e nosso, meu e seu, que o Senhor de todos nós está no céu, diz a santa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus amanhã. Estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.